E a gente inicia esse bloco já com a entrevista da deputada federal Natália Bonavida. A ministra Rosa Weber encaminhou à Procuradoria-Geral da República o pedido da deputada federal do PT do Rio Grande do Norte para investigar o esquema de propina das vacinas no governo federal. O foco desta notícia-crime é a denúncia dessa semana, na propina de $1 por dose da AstraZeneca. Bom dia, Natália. Bom dia para quem já nos escuta. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Qual é a intenção? Tem já uma notícia-crime, que inclusive a ministra está cuidando, que é a história da Covaxin, dos senadores, né? Isso. Essa não, essa tem a ver com a da AstraZeneca, dessa semana, que envolve o ex-funcionário, servidor no Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, né? Exatamente, né? Nós vimos essa semana, nas últimas semanas, aliás, uma série de notícias muito ruins em relação a como o governo federal tratou a compra de vacinas, né? Primeiro, nós ficamos sabendo da rejeição do governo em tratar, por exemplo, com a Pfizer, né? Foram mais de 80 e-mails não respondidos. E, por outro lado, a gente está vendo agora que com outras empresas houve uma tentativa de negociação visando obter lucros indevidos, né? E aí a nossa notícia-crime foi justamente em relação a esse caso, né? Em que está se descobrindo que se tentou cobrar $1 a mais por cada vacina. Parece pouco, né? $1 por dose. Quando a gente vê que são milhões de doses que tem que ser compradas, a gente entende qual é a dimensão desse esquema. O volume ofertado foi 400 milhões de doses, né? Então, por isso nós fizemos essa denúncia, né? A gente sabe que um dos papéis da gente, que é parlamentar, é a fiscalização, e infelizmente esse tem sido algo que tem trazido muito trabalho para o mandato, né? A fiscalização do governo Bolsonaro, porque os crimes cometidos são muitos, são cotidianos, e a gente tem que ficar sempre alerta. Então, a ministra Rosa Weber, ela já enviou essa notícia-crime para a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. A gente sabe que lá é um cenário difícil, né? Porque foi Bolsonaro quem nomeou, né, quem escolheu, quem indicou o Procurador-Geral da República, o Aras. Ainda assim, a gente sabe da nossa tarefa, nossa obrigação institucional, essa fiscalização, e vamos fazer pressão para a denúncia andar. No caso da Covaxin, a ministra, inclusive, deu resposta ontem. A Procuradoria pediu o arquivamento da notícia-crime, né? E Desse caso foi encaminhado para... ela mandou, o PGR respondeu, e ela mandou de volta para a PGR, dizendo que a PGR não pode ficar apenas observando e esperando resultados da CPI. Essa atitude da ministra lhe anima em relação à sua notícia-crime? Olha, acho que foi uma atitude importante, porque a CPI é uma outra instância, faz parte do Legislativo, é uma comissão também investigatória, mas que em nada tem a ver com o andamento de outras denúncias que tramitem no Judiciário, né? Então, acho que foi um passo importante. E lembrando aqui, Diógenes, assim, como é revoltante para a gente se deparar com essas notícias, né? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui na rádio com a gente, quem está nos escutando, quem está nos assistindo, já passou por esse drama que o Brasil todo está passando, de perder alguém querido, de alguém amado ir embora. Eu perdi amigos, estava ouvindo aqui vocês falando de esporte e me lembrando de seu Bira, que era um grande amigo, presidente da Alecrim, que foi embora por causa da Covid, e ele estava com os documentos para se vacinar separados, não tinha chegado a vez dele. E é muito revoltante ver que essas pessoas foram embora, elas não vão estar aqui quando as coisas melhorarem, e olha o que o governo estava fazendo, negando as vacinas que estavam disponíveis, indo atrás de comprar vacina com propina. Isso custou vida, isso é muito sério, isso é muito criminoso, isso é muito revoltante. Deputada, já são mais de 120 pedidos de impeachment acumulados lá na mesa do presidente Arthur Lira. E essa semana, movimentos sociais, partidos, inclusive de todas as tendências, de esquerda, de centro e até de direita, ex-bolsonaristas, apresentaram um super pedido de impeachment. A senhora vê alguma possibilidade desse assunto avançar? Olha, esse super pedido de impeachment, né, como foi chamado, foi protocolado essa semana na Câmara. Ele sistematiza aí mais de 20 crimes que Bolsonaro cometeu, principalmente agora, durante a gestão no período da pandemia, e ele trouxe aí representantes de 11 partidos, né, como você falou, inclusive parlamentares de direita que estavam no ato, né, que estavam também na assinatura. A gente sabe que é uma conjuntura difícil lá na Câmara, porque o presidente Bolsonaro ele ajudou a eleger, né, o presidente da Câmara. Então, e fez isso à custa de
troca de cargos, né, de distribuição de recursos parlamentares, de emendas, assim que ele conseguiu garantir esses votos. Então, naturalmente, existe essa desconfiança de que, mesmo com a evidência desses crimes, o presidente da Câmara não paute o pedido de impeachment. Mas o que a gente sabe é que um processo de impeachment ele tem elementos jurídicos e elementos políticos, né? No caso de Bolsonaro, a questão jurídica ela está posta, né? Ela está A senhora evidente. acredita que está bem embasada? Absolutamente. Desde o ano passado, na verdade, eu protocolei um dos pedidos de impeachment junto com a minha bancada e isso já estava caracterizado desde o ano passado, né? Isso é, inclusive, o que diferencia muito o que aconteceu em 2016 em relação à presidenta Dilma, quando houve um pedido de impeachment sem caracterização de crime. Hoje até Michel Temer chama de golpe, né? Como é que a gente não precisa nem tecer maiores explicações. Como o mundo dá voltas. Mas no caso de Bolsonaro, esse requisito jurídico ele está preenchido há muito tempo, né? Os crimes estão caracterizados não só de agora, mas desde o ano passado, e tem o requisito político. E a gente sabe que o que tem acontecido é a população tendo uma nitidez cada vez maior em relação a como o governo Bolsonaro teve culpa nas milhares de mortes que aconteceram na pandemia. Não era para termos esse número. Se fosse somente o vírus com um governo competente que se importasse com as pessoas e que fizesse a opção política de proteger a vida das pessoas, nós não teríamos esse tanto de mais de 500 mil de mortes, né? Então, a gente tem visto a popularidade de Bolsonaro cair, a gente tem visto a rejeição a esse governo aumentar, e é óbvio, né? Porque a piora nas condições de vida do povo ela é evidente. Olha o preço que está a gasolina. O que estaria acontecendo em outros tempos se a gasolina chegasse a um preço desse como chegou agora? Quanto é que está um bujão de gás? Quanto é que custa comprar uma cesta básica no supermercado? Tudo isso aumentando, enquanto isso o auxílio emergencial cortado, diminuindo de valor, né, não tem o menor cabimento. Então, inclusive por isso que os atos que têm acontecido, né, tem tido uma importância. Amanhã, inclusive... Amanhã tem mais um, né? Amanhã tem mais um. Eu vou estar, inclusive, no ato de Mossoró de manhã, no ato de Natal de tarde, saindo aqui da nossa entrevista, eu vou pegar a estrada para cumprir a agenda com a governadora Fátima Mossoró. Esse ato de julho era para ser do final do mês, mas os fatos recentes exatamente, acabaram antecipando a movimentação. Estava previsto para dia 24, se eu não me engano, dia 20 e pouco de julho, mas foi tanta coisa nova que aconteceu, né, principalmente em relação às descobertas que a CPI está fazendo, né, esses escândalos de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro e a compra de vacina, que todos os setores envolvidos acharam por bem antecipar. O PT... Não, oficialmente, formalmente, não tem dado apoio a esses atos. Os anteriores não tão explícitos, né? Inclusive, a presença do o ex-presidente Lula foi cobrada e ele não participou. O presidente não tem ido. Mas, a partir de agora, você acha que o partido, depois, inclusive, de se juntar a outras legendas no super pedido, fica mais à vontade de aparecer mais nesses atos? O presidente Lula não tem ido, ele avalia, ele tem receio que achem que a presença dele seria tratada como uma questão eleitoral, né? E ele sabe que esses atos são... Mas ele andou estimulando essa semana. Não, eu me refiro à presença dele diretamente, né? Ele tem receio que isso seja visto como uma questão eleitoral e ele sabe que esses atos são muito maiores do que isso. Mas o partido, em geral, em vários estados tem aderido oficialmente, né? Aqui no nosso estado mesmo, no último ato que teve, o PT estava lá com sua ala, né? Com inclusive as direções representadas, e aqui eu queria deixar bem claro, a gente não queria estar fazendo isso. No meio da pandemia, ter que ir para as ruas, ter que fazer manifestação, a gente sabe que é um momento grave, só que a gente tem um governo que é mais perigoso do que o vírus. Cada dia que Bolsonaro passa no poder, significa que mais brasileiros e brasileiras que não eram para morrer, vão morrer. E ele não tem feito nada em relação a isso. Então, o povo está na rua trabalhando e agora o povo está na rua também exigindo seus direitos, querendo direito à vacina, querendo comida no prato, porque essa é a única forma, né, de pressionar para que esse governo se importe com a vida das pessoas. Vai ter eleição em 2022? Estou perguntando isso porque o presidente tem repetido aquele tom de ameaça, né? Se não tiver voto impresso, vamos ter problemas no ano que vem em relação às eleições. A gente corre algum risco de não ter eleições no ano que vem? Olha, eu acho que a gente não pode minimizar nenhum tipo de ataque e ameaça ao processo democrático. Quando a gente vê Bolsonaro falando de voto impresso, não é porque tem problema nenhum com as urnas, não é porque tem nenhuma questão com as urnas eletrônicas. Todo mundo sabe que o sistema eleitoral do Brasil é seguro e é auditável. O sistema que tem hoje ele é auditável, ele possibilita uma análise de quem quer que queira fiscalizar o processo de votação. Quando o Bolsonaro faz essa campanha de voto impresso, não se trata de segurança de eleição coisa nenhuma. Se trata dele trazer uma narrativa que possibilite a ele contestar o resultado eleitoral. Ele está fazendo igualzinho o Trump fez nos Estados Unidos.
Antes das eleições, ele já falava de possíveis fraudes eleitorais, já fazia um discurso de conspiração do tipo para fazer exatamente o que fez. Quando foi chegado o resultado, né, quando foi sendo divulgado, ele foi contestar, ele tentou não reconhecer esse resultado. E Bolsonaro se prepara para fazer isso, né? Ele vê Lula crescendo nas pesquisas, ele vê a sua avaliação caindo, a rejeição a ele aumentando e vê o risco de que não ganhe as eleições no ano que vem. E aí, quando ele fala que não vai aceitar resultado se não tiver voto impresso, é muito perigoso e a gente não pode brincar com o que ele está fazendo. Tá, mas a senhora, pelo que a senhora acompanha na Câmara dos Deputados, a senhora vê a possibilidade de o voto impresso ser aprovado para as eleições do ano que vem? Olha, é um tema difícil, inclusive não é a primeira vez que ele é votado, né? Já houve nos últimos anos várias tentativas de se implementar. E o que eu acredito é que mesmo que venha a passar, mesmo que esse tema venha a ser adiantado no Congresso, não vai haver tempo hábil para implementação. A gente está há pouco mais de um ano para a eleição. É uma mega operação a uma eleição no Brasil, né, que envolve milhares e milhares de urnas. E a gente tem que alertar aqui para o fato de que o voto impresso, o contrário de garantir segurança às eleições, ele traz o risco. Porque o que a gente conquistou, né, nas últimas décadas de o voto ser secreto, né, de a pessoa ter o seu sigilo garantido, foi o que foi desmontando aos poucos um coronelismo, o voto de cabeça que existia, e hoje ainda pode existir em algum nível, mas o que era antes era outro nível. Se você não tem como garantir o sigilo do seu voto, se você vai votar pensando que vai ter uma impressão no papel daquilo ali e que algum miliciano que controle um bairro, uma localidade, pode vir até acesso, isso é muito perigoso, isso faz ter um verdadeiro processo de coação no processo eleitoral. Então, deputada Natália, o ex-presidente Lula tem conquistado vitórias nos tribunais superiores, a defesa dele conseguiu anular processos condenatórios, ele passou, se eu não me engano, 500 dias preso e tem recuperado a imagem dele perante o país em determinados segmentos. Ele conseguiu superar de uma vez por todas as acusações de corrupção envolvidas no Mensalão e no Petrolão. Será que essa fase para o presidente Lula, o PT, ela foi superada ou ainda há muito que explicar e setores do país cobram um meia-culpa do PT? Eu queria que a senhora falar sobre esse assunto. O que a gente está vendo é todas as condenações que tinham contra o presidente Lula serem anuladas, todos os processos em que ainda não havia condenação. Anulados, mas não houve sentença de absolução. É isso que eu ia dizer agora. Zero para começar de novo. Né? Além dos processos em que foi declarada a nulidade, né, que se reconheceu a ilegalidade das condenações, em vários outros processos está havendo arquivamento, extinção, declaração de inocência, extinção por falta de provas, ou seja, em todos os processos que existiam contra o presidente Lula, eles estão ou terminando por declarar sua inocência ou declarando que as condenações que houve foram ilegais, o que também significa um reconhecimento de inocência, até porque, segundo a Constituição, há inocência se não há condenação. E o que a gente vê é aquilo que a gente vinha denunciando há tanto tempo, né, há tantos anos, de que esse era um processo de perseguição política. Quando o Lula foi preso, já era evidente que aquela prisão, aquela condenação tinha o único objetivo de retirá-lo do processo eleitoral. Não é à toa que o juiz que fez essa condenação ele foi premiado na época. Ele virou ministro do presidente que ele ajudou a eleger. Moro foi ministro de Bolsonaro depois de condenar e prender o candidato que liderava as pesquisas. Então, o que a gente traz hoje, que muita gente falava, vocês do PT não mudam de assunto, vão ficar falando Lula livre até Lula quando? Livre. Veja só, imagine se a gente tivesse abandonado Lula, né, nesse momento em que a gente sabia que tinha uma ilegalidade acontecendo. Se fosse qualquer pessoa inocente sendo injustiçada, já seria gravíssimo. Quando essa injustiça afeta o processo eleitoral do país, isso é muito mais grave. E é assim que tem que ser tratado. Foi uma tentativa de interferir no processo democrático e que teve consequência. Como consequência, não foi só Lula ficar centenas de dias preso, não ter podido enterrar o seu irmão, ter perdido os últimos dias com seu neto, que também morreu quando ele estava preso. Isso já seria gravíssimo. Mas não foi feito colateral maior. Bolsonaro virou presidente.
interferiram no resultado eleitoral e hoje a gente tem um presidente que deixou que o nosso país chegasse a mais de 500 mil de mortos, né? Então essa denúncia precisa ser feita, o STF tardou, atrasou muito o reconhecimento das ilegalidades que já eram óbvias da época, mas antes tarde do que mais tarde, né? Então, acredito que é um processo muito importante de reconhecimento, né, o restabelecimento dos direitos políticos dele. A gente sabe hoje que, se não havia condenação devida, não poderia ter havido impedimento da sua candidatura. E isso mudou a história do Brasil. Isso mudou a história da gestão da pandemia, por exemplo. Eu já estaria vacinado há muito tempo. Estou aqui ainda aguardando a fila da vacina. Tenho certeza que se fosse Lula presidente, eu já estaria vacinado há muito tempo. Deputada Natália, só para a gente encerrar, a senhora tem um projeto que foi aprovado, aliás, juntamente com outros parlamentares, né? Projeto Despejo Zero, né? Foi aprovado na Câmara e no Senado. O que é o projeto nesse momento de pandemia? Olha, é um projeto que trata da limitação, né, da possibilidade de despejar pessoas, né, de colocar pessoas na rua agora na pandemia. Todo mundo fala, o mundo todo, né, vem adotando medidas para que as pessoas fiquem mais tempo em casa como forma de controlar o vírus, mas isso tem um pressuposto lógico, né? A casa. Se tem pessoas vivendo na rua, se tem pessoas em situação de rua, morando entre aspas, que embaixo do viaduto você não pode nem chamar de morar, isso é uma violação grave de direitos humanos a qualquer época, mas na pandemia se torna ainda mais grave, né? Então, nós aprovamos esse projeto na Câmara, né? Foi uma conquista muito importante num Congresso que tem um caráter tão conservador, ainda assim, haver o reconhecimento da importância dessa medida nesse momento. E no Senado também foi aprovado, mas com alteração. Aí, quando tem alteração, tem que voltar para a Câmara. E essa semana... A alteração tem a ver com o aluguel rural, né? A alteração tentou restringir que o projeto servisse apenas para questões urbanas, né? Então, ocupações urbanas, né? Comunidades que estão em situação, dentro da cidade. E existem alguns casos de despejo de relação de aluguel, mas não é todos, né? O pessoal que está nos escutando não achar qualquer pessoa que não pagar aluguel vai poder ficar, não é assim, é só para uma proteção na parcela mais vulnerável mesmo, né? Aqueles aluguéis de até R$600, se a pessoa comprovar que teve perda de renda por causa da pandemia. Então, ontem eu falei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na reunião do Colégio de Líderes da Câmara, e ele se comprometeu a, nessa semana agora próxima, colocar o projeto em votação, e aí vai para a sanção. Por óbvio, o Bolsonaro, que não se importa com a vida das pessoas, vai vetar, mas a gente já está se articulando para tentar derrubar esse veto no Congresso também. É isso aí, tem uns 30 segundinhos, ampliação do valor do Bolsa Família também é uma proposta que a senhora apresentou e passou na Comissão de Seguridade, é? Exatamente, já no começo da pandemia a gente tinha essa proposta e na época era principalmente voltada a famílias que tinham crianças, adolescentes que ficaram sem ir à escola e, portanto, sem acesso à merenda, que a gente chama, né, a alimentação escolar. Com o passar dos meses, esse projeto foi tramitando e foi, inclusive, melhorado. Né? A ideia agora é do pagamento em dobro do Bolsa Família até a pandemia acabar. Isso é importante, principalmente tendo em vista que o auxílio emergencial tem prazo para acabar e a pandemia ainda não. Então, a deputada Jandira Fegali foi relatora do meu projeto nessa comissão e a comissão aprovou. Agora a gente pressiona para que ande mais rápido, para que a tempo do auxílio emergencial, quando acabe, esse projeto possa estar valendo, a ampliação do Bolsa Família na pandemia. Eu queria agradecer a presença da deputada federal Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores, aqui no nosso programa. Obrigado, Natália. Vamos acompanhar a movimentação em Brasília, aqui no Rio Grande do Norte, e vamos ver qual o rumo que a gente vai ter no ano que vem. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todo mundo que nos escutou. Boa sexta. Obrigado, Natália.